Estamos começando mais um podcast. Meu nome é Valéria, eu sou podóloga graduada e pós-graduanda em biomecânica e host desse podcast. Hoje eu vou conversar com uma convidada muito especial, que vai trazer um assunto de muita relevância para todos os podólogos e outros profissionais da área da saúde. Eu prometo que vou me esforçar para ter repertório para falar com essa mulher, né, mas tudo bem, eu vou me esforçar, vocês acreditem nisso. Quem não segue a gente no Spotify, por favor, nos sigam, Instagram e YouTube. Então eu vou falar com ela, que é podóloga há 25 anos, está 18 anos no SUS, é enfermeira podiatra formada pelo Albert Einstein, é docente universitária, ela é mestre em ciências farmacêutica e doutoranda em enfermagem clínica. Olá, Clarice Bramante, muito obrigada por ter aceito o meu convite para contribuir com o Podcast. Olá, boa noite. É uma honra poder fazer parte, né, desse podcast. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por ter reunido, né, tantas podólogas, né, cada uma passando o seu conhecimento, contribuindo com a profissão. É uma honra muito grande fazer parte desse momento. E eu fico muito feliz de ter conseguido reunir a nata da podologia, né? E mostrar verdadeiramente o que é a podologia, né, Clarissa? Porque às vezes existe um equívoco, então a gente está aqui para desmistificar isso. E eu estou muito feliz por você ter arrumado um tempinho nessa tua agenda aí e a gente conseguir conversar um pouco. Eu já te conhecia do Instagram, dos congressos da vida, tivemos juntas recentemente em Campinas, infelizmente eu não tive oportunidade de conversar com você aquele dia, mas eu estou muito feliz por você ter aceito o convite, tá? Eu que agradeço. E para começar, né, para introduzir nosso papo, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história na podologia. Na verdade, aos 18 anos eu fiz instrumentação cirúrgica, né? Então eu fui para essa área cirúrgica. Então eu trabalhava com cardio, com neuro, com ortopedista. E aí, indo para cirurgias de ortopedia, eu me apaixonei pelos pés. Quanto mais eu pesquisava, mais eu sentia, né, que aquele pezinho me chamava um pouco a minha atenção. E aí, primeiro eu fui para instrumentação, depois eu conheci uma podóloga aqui em Sorocaba, eu fui visitá-la, e aí, conversando com ela, ela falou, olha, Clarissa, aqui em Sorocaba nós não temos podologia, nós temos só em São Paulo. E ela abriu a gaveta dela. A hora que ela abriu a gaveta, eu vi aqueles instrumentos, eu falei, nossa, é isso que eu quero para minha vida, já me apaixonei de início com os instrumentos. E aí fui, né, acabei indo para São Paulo, fiz podologia na Vila Prudente, e aí depois eu vim para Sorocaba, estava com 4 meses de formada, eu fui convidada pelo Senac de Sorocaba para coordenar a podologia aqui, porque eles iam estar abrindo uma turma aqui em Sorocaba. Então, eu fiquei no Senac coordenando podologia por 5 anos, aí nós abrimos também o Senac de Itapetininga, então eu coordenava Sorocaba e Itapetininga. Nesse meio período, nesse curto período, eu fui convidada pelo secretário da saúde daqui de Sorocaba, na época era o Milton Palma, Dr. Milton Palma, junto com a equipe do ambulatório de pé diabético de Sorocaba, para compor essa equipe, né, aí na saúde secundária, na Policlínica de Sorocaba. E aí eu fui convidada para fazer parte dessa equipe como podóloga, né, então foi assim, e lá eu fiquei, e ainda estou. E você se sentia segura? Logo que começou a ser convidada para tudo, você se sentia segura?
De forma alguma. Eu me senti igual Cristóvão Colombo, não sabia onde ia, quando chegou, não sabia onde estava. Essa era a Clarice quando eu não tinha a mínima noção que era pé Você diabética, não não pode tinha. deixar ele apagar. Ah, tá bom. Eu não tinha noção do que eu ia fazer, eu não tinha noção das atribuições do podólogo junto de uma equipe. Eu sabia o que era podologia dentro, né, como docente, eu sabia o que era podologia no gabinete de podologia, mas não no âmbito hospitalar, não participando de uma equipe multidisciplinar. Então, assim, foi uma descoberta dia após dia, foi muitos desafios, muito bola fora. Então você vai. Dá dor de barriga, não dá, Clarice? Ah, dá, Eu porque acho assim. legal você falar isso, porque eu acho que todos nós passamos, mas às vezes a gente se cobra um pouco demais, a gente quer saber tudo e a gente não sabe tudo. Não, e eu nunca tive vergonha de falar que eu não sabia. Então, Sim. a maca de podologia, ela era dentro do ambulatório de feridas, né? Então, nós tínhamos 4 macas de hospital, a do cantinho era de podologia. Então, dentro desse espaço, tinha o médico vascular, tinha a enfermeira, 4 auxiliares de enfermagem, e todos ali fazendo curativos e avaliando o pé do paciente e a podologia junto. Então, assim, foi muito rico, é muito rico, porque você ouve outros profissionais, você olha para aquele pé com uma outra visão, Sim. né? Porque nós temos uma visão, mas quando você começa a ouvir o médico vascular, a enfermeira, o auxiliar, até o psicólogo que às vezes era chamado, né? Então, assim, foi um ganho muito grande, e ainda é. Mas foi um desafio, né? E os profissionais foram também, com o tempo, sabendo o que era a podologia, porque eu fui mostrando para eles, olha, a gente faz isso, na podologia existem esses recursos, na podologia nós temos a podopediatria, podogeriatria, enfim, existem essas classificações. Então, é uma troca de experiência muito grande. E eu imagino como foi rico para você. E formou essa pessoa que você é, né? Que você faz mentoria também, né? Isso. Então, agora eu estou com esse projeto de mentoria, que quando os podólogos, né, pretendem ir para o SUS, a primeira coisa, né, que um agente de saúde ou um enfermeiro ou até o coordenador da UBS vai pedir para esse podólogo é um projeto. Então, qual é o seu projeto? Então, você quer vir fazer parte da equipe, legal. Mas quais são as atribuições do podólogo dentro dessa equipe, né? O que você pode contribuir? Qual é o seu campo de atuação? Qual é a maneira de trabalhar? Né? Então, quais são os equipamentos que você vai precisar, os instrumentos que você vai precisar, a sua carga horária, enfim. Então, eu estou ensinando os podólogos a confeccionarem esse projeto. Entendi. Porque eu construí o meu sozinha. Né? Então, quando eu comecei, me pediram, Clarice, apresenta um projeto. Eu falei, oi, o que é um projeto? Como eu começo um projeto? Quais são as etapas do projeto? Né? E então eu tive muita dificuldade, né, em escrever esse projeto. Então, eu imagino que agora, com a regulamentação da podologia, né, os podólogos vão também passar por esse perrengue, essa é a verdade, né? E eu não tinha ninguém. E você também tem que adequar de acordo com a região, município, porque as leis também são diferentes, né? Algumas leis municipais são diferentes. Sim. E deve ter que ter essa adequação, acredito eu. Sim, precisa. Na verdade, Valéria, cada UBS tem um perfil epidemiológico. Então, você tem que adequar o seu projeto para aquela UBS. Então, às vezes, eu tenho UBS que é a Estratégia Saúde da Família. Então, ali é um projeto direcionado.
Eu tenho o UBS que atende muito idoso, então eu tenho que fazer um outro projeto. Eu tenho o UBS que só atende diabético tipo 2, não atende muito tipo 1, então ali é um outro projeto. Então, na verdade, o projeto ele é flexível e maleável, mas ele é destinado à demanda daquela unidade que o podólogo pretende prestar serviço. Entendi. Entendi. Então, ela é direcionada. Então, assim, não tem. Algumas pessoas falam assim para mim, Clarice, manda o seu projeto, né? Tira uma cópia. E Sim, não tem sim. como, né? Não. Não tem, Cada porque. caso é um caso, tem que ser avaliado. Exatamente. Foi o que eu imaginei logo que você falou, porque cada Sim, lugar trabalha diferente, né? Cada região sim, tem um problema diferente também, sim. né? E o podólogo, Valéria, ele precisa saber, ter em mente muito claro qual é a ação dele, se vai ser uma ação assistencial, ou se vai ser uma ação preventiva, ou se vai ser uma ação educativa. Então, nesse projeto, existem essas classificações. Então, Ah, entendi. como o podólogo vai agir? Então, primeiro é saber quais são as atribuições do podólogo. Precisa estar muito bem descritivo, né, nesse projeto. E depois, quando nós formos escrever a metodologia de ação podológica, precisa também conter qual é a forma que o podólogo vai agir. Se ele vai agir no sistema assistencial, se é só preventivo, se é só de orientação, se ele vai atender o paciente, se ele vai atender só tipo 1, só tipo 2, ou só vai fazer podoprofilaxia. Então, tudo isso precisa estar muito bem documentado. Entendi. Nós vamos voltar nesse assunto, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a podologia humanizada. Eu sempre ouço você nas suas palestras falar sobre esse tema, e eu queria que você explanasse um pouquinho aqui para as pessoas entenderem sobre isso. Ai, adoro esse tema. Na verdade, quando eu falo de podologia humanizada, eu falo da podologia integrativa. Então, assim, qual é a matéria-prima do podólogo, Valéria? É o paciente. Então, o Legal. paciente, ele é a nossa matéria-prima. É ele que nós estudamos, é por ele que nós pesquisamos, é por ele que nós montamos a nossa clínica com equipamentos de última geração, é por ele que nós vamos para congresso, é o paciente. Sim, Então, o paciente, ele é a nossa primeira paixão. Então, o podólogo, ele tem que se apaixonar pelo paciente. O sucesso, isso é secundário. A parte financeira, isso é o secundário. glamour, o reconhecimento. Eu Isso concordo vem, plenamente com você. isso vem com o movimento. Qual é o primeiro movimento do podólogo? É se apaixonar pelo paciente. Então, como que eu vou me apaixonar pelo paciente? Respeitando as suas limitações, respeitando as suas dúvidas, acolhendo o paciente de forma integrativa. Né, nós falamos um pouquinho, né, antes da nossa gravação, que alguns profissionais ainda falam, nossa, hoje eu fiz 10 pés, hoje eu fiz 5 pés, hoje Com eu fiz tantos certeza. pés. Desculpa, não fez nada, já estava pronto. Hoje você acolheu 10 pacientes, hoje você acolheu 5 pacientes. Então, o paciente, ele precisa ser acolhido. Muito mais pós-pandemia. Porque as pessoas, né, eu tenho visto no consultório, eu tenho visto nos postos de saúde, o quanto as pessoas estão carentes de atenção. Muito, demais da conta. Tem um fato, Valéria, se você me permitir Por comentar, favor, por no meu favor. primeiro dia de UBS, primeiro dia, tinham 10 pacientes agendados, e eu estava preocupada, como que eu ia dar conta dessa demanda, enfim, eu nunca esqueci. Essa paciente foi a primeira que eu atendi, fiz a podoprofilaxia, normal. Quando ela chegou na porta, ela virou para mim e falou assim, Clarice, quando eu volto?
E aí eu entrei em pânico, por quê? Porque naquela época eu não tinha agenda para retorno. Então eu atendia o paciente hoje e ele voltava comigo depois de 6 meses. Eu tinha uma agenda, eu tinha uma demanda reprimida. Então eu tinha muitos pacientes para atender e eu não tinha retorno, a não ser um caso de lesão, um caso de ferida, enfim, mas fora isso, eles iam passando para a fila, eu não tinha como atender. E eu olhei para aquela senhora, ela olhou para mim, eu falei assim, então, eu não sei, eu não tenho acesso à agenda, eu preciso ver a agenda. Aí ela virou para mim e falou assim, sabe, filha, e faz tanto tempo que ninguém, assim, encosta em mim, ninguém faz um carinho em mim, e foi Nossa, tão gostoso você passar o creme no meu pé. Nossa, filha, foi tão importante, eu posso te dar um abraço? Valéria, eu meu parei Deus do céu. Eu parei o que eu estava fazendo, eu parei com essa preocupação da agenda, eu parei, falei, esse momento é da paciente. Eu fui até ela, eu abracei e fui na recepção e disse para a recepcionista, essa paciente ela é especial e eu preciso vê-la semana que vem. Ah, mas não encaixe, eu preciso vê-la. E eu fiquei atendendo ela por uns 3 meses. Que legal. Porque essa paciente, ela me fez mudar a minha maneira de olhar para o paciente. Então, eu aprendi muito com ela. Porque cada vez que ela vinha com uma outra história, ela vinha com um carinho, eu comecei a vê-la sorrindo. E eu falei, isso é atender paciente, é isso que eu quero viver, é isso que eu acredito. Essa Então, eu troca, né, comecei, Clarice? Porque é uma troca, porque por mais que ela tivesse carente, por mais que ela tenha gostado da presteza com que você atendeu, você também recebeu muito. É sim. impagável o que ela te deu. Não tem preço, não tem preço. Eu sou grata a ela. E depois ela mudou de cidade, ela ficou um pouco, né, muito velhinha e acabou indo morar com os filhos. E ela foi lá, me levou um presente, se despediu. Então, assim, ela me fez perceber a importância do toque, porque o É, podólogo toca os pés, mas ele isso. não toca só os pés, ele toca a alma dos pacientes. É. É diferente, sabe, Valéria? É uma coisa que eu aprendi e eu faço todos os dias, sabe? Antes de começar o atendimento, eu abençoo as minhas mãos. Maravilha. Eu abençoo as minhas mãos, peço para que Deus abençoe as minhas mãos, para que eu possa ser instrumento de cura e que eu possa ser instrumento para tirar a dor do meu paciente, seja ela qual for. Mas que quando eu estiver tocando o pé daquele paciente, que a minha mão possa ser ungida. Não importa qual seja a religião, mas que a minha mão possa ser ungida e que eu possa trabalhar em função desse paciente. Então, quando você fala da podologia humanizada ou da podologia integrativa, é isso que eu estou falando, Valéria. É tocar o paciente, é atender o Eu paciente. acredito 100% nisso. E o resultado é maravilhoso, né? Você sabe que você contou esse episódio, eu vou te contar um também. Eu atendi uma moça lá no spa que eu trabalho dentro de um spa, dentro de um shopping, tá? E é estética, tem massagem, tem até nutricionista. E tô eu lá integrando essa equipe. E eu atendi uma senhora que já é lá cliente da empresa lá do spa, e ela conversando comigo, tal, a gente bateu um papo e ela comentou que o marido dela era diabético e que ele não aceitava ir no podólogo e que ela tinha medo de mexer no pé dele, cortar a unha dele, mas não é assim muito idoso não, é um homem assim de 67 anos, ok,
instruído, bacana, gosta de trabalhar, de fazer as coisas e tal. E ela falou assim: "Ah, eu queria tanto que ele viesse aqui, eu gostei tanto de você". Aí eu falei: "Ah, a senhora tenta, né, fala que a senhora veio e que gostou, de repente, né". Aí passou 2 dias, ela entrou em contato comigo para marcar para ele. Aí eu falei assim: "Mas para o seu marido? A senhora falou que a senhora tenta há mais de 5 anos levar ele num podólogo, a mãe dele faleceu por causa de diabetes, foi amputando e tal, e a senhora nunca conseguiu". Ela falou: "Ai, não sei, Valéria, eu falei, ele concordou". Eu falei, ele concordou, e ele foi. Lá nós batemos um papo, mas aquela coisa da conscientização, sabe, Clarice? Ele não tinha, assim, nada demais, eu acho que eu estou sendo otimista demais, mas assim, não tinha nenhuma lesão e tal, mas completamente comprometida a neuropatia diabética, completamente. Ele não sabia todos os testes que eu fiz, ele não sabia nada, não sentia nada. Entendeu? E aí eu Hum, fui conversando com ele, eu fiz o destro, estava 216 a glicemia dele, uhum, tá. E aí, conversei com ele, bati um papo, aí descobri que ele toma Coca-Cola todo dia, entendeu? Não uhum, liga muito para alimentação, e aí eu fui batendo um papo com ele, falei assim: "Ai, por que que o senhor não procura? Nós temos uma nutricionista aqui no espaço, conversa com ela para adequar uma alimentação para o senhor, não precisa ser nada muito rigoroso, o senhor fala, se ela falar alguma coisa que é impossível para o senhor, não concorde, debata com ela, cheguem num consenso, vai fazendo as coisas no seu tempo, devagar, não é para tirar tudo do senhor da noite para o dia. Para o senhor, ai, que eu falei sobre atividade física, faça o que o senhor achar mais conveniente. Se o senhor achar melhor caminhar todo dia, caminhe todo dia, mas com disciplina, não de vez em quando der. Ajuste na sua rotina. Olha, o homem já deixou marcado para o mês que vem. Eu fiquei feliz, mas exatamente sobre isso que você falou, porque eu consegui tocar ele de alguma forma, porque eu não falei: "Não, amanhã o senhor não pode fazer mais nada do que o senhor fazia até hoje, com um homem de 68 anos". Não é possível a gente fazer isso, né. sim, Então, esse trabalho educativo é desgastante, né, Clarice? É bem desgastante, porque a gente fala, 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 e também tem que entender para quem a gente está falando, porque nem todo mundo consegue entender as instruções que a gente está passando. E a sim. gente não sabe direito com quem a gente está falando, e às vezes a gente tem que usar outra linguagem. Você consegue entender isso que eu estou falando? É, sim, porque veja bem, quando eu comecei, eu acabava falando para os pacientes os 11 mandamentos do pé diabético. Falava: secar, hidratar, pôr meia, papapá, papá. Então, assim, eu acabava a consulta, eu ficava rezando para ele os mandamentos. Ele chegava na recepção, ele não sabia nem o que eu tinha dito, porque eu tinha passado Exatamente. muita informação e ele não gravava. E eu comecei a perceber que não estava sendo eficiente, porque daí eu pedia para a secretária falar, pergunta para ele o que, que ele achou da consulta, se ele entendeu. E aí começou a repetir. Falei, então para, vamos mudar. Daí eu acabei mudando. O que, que eu fiz? É, existem, Valéria, agora mais estudos ainda também sobre isso, e vários artigos científicos, enfim, que o paciente com neuropatia diabética, ele acaba tendo também algumas alterações neurológicas da neuroplasticidade neural. Então, ou seja, também tem algumas alterações neurais, só que cerebrais. Então, eu comecei a estudar isso, eu comecei a pesquisar um pouco mais. Por quê? Porque a gente falava uma coisa hoje, amanhã falava de novo, depois falava de novo, e você percebia que essa informação não estava sendo eficiente. Mas não pela falta de informação, mas porque ele não estava sendo conexado, ele não tinha noção do que eu tinha falado. E quando eu comecei a ler esses artigos científicos, eu falei: espera um pouquinho. Então, existe aí realmente um déficit neural devido à hiperglicemia neural. Falei, legal. Eu mudei a minha maneira de agir. Então, eu comecei a falar apenas duas coisas.
ó, a sua prioridade esse mês é isso e isso. Acabou. E eu comecei a perceber um movimento mais efetivo, porque é muito complicado nós mudarmos hábito. A gente sabe que é, e às vezes tomar água, né? A gente Né? não fala muito disso de tomar Sim, água, e tem gente sim, que fala, eu não consigo. Tudo requer um pequeno esforço da gente, sim. seja o que a gente for fazer. Sim, e aí se você começar a pensar que nós temos, né, começamos a pensar o seguinte, olha, então nós temos aí, em 2021 nós tínhamos 578 milhões de diabéticos, a previsão para 2045 são mais de 700 milhões de diabéticos. 50% dos diabéticos, eles têm algum grau de doença arterial periférica. 85% das amputações são precedidas de úlceras. Aonde entra a prevenção do podólogo? Para que ele não tenha uma ulceração. Então, Sim. essa prevenção e esse autocuidado, ele tem que ser constante, mas tem que ser efetivo. Não adianta você rezar os 11 mandamentos do pé diabético se você não focar naquilo que é necessário. E aí Mais nós temos que objetivo, né, Clarice? mais objetivo. E aí nós temos um outro dado, né? Então, hoje, o SUS, ele atende 190 milhões de pessoas. O SUS, no Brasil, atende 190 milhões de pessoas. 80% dependem exatamente, exclusivamente do SUS. E a maioria é idoso. Sim. Então, baseado nessa estatística, eu preciso adequar a minha metodologia de ensino para falar com o paciente. Não adianta eu falar para ele hidratar o pé se ele não tem mobilidade articular no joelho. Não adianta. Então, por isso que eu falo tanto da consulta integrativa. Eu preciso avaliar o paciente, eu preciso conhecer esse paciente para poder dar a orientação mais assertiva possível, porque senão fica inviável, né? Entendi. E quando ele não consegue fazer o mínimo, que é uma hidratação, o que você recomenda? Então é assim, olha, normalmente no SUS, eu sempre peço para o paciente vir acompanhado, porque daí o cuidador é corresponsável pela consulta. Hum. Então, eu trago o cuidador próximo da maca de podologia, eu faço o procedimento, mas eu ensino o cuidador. Pode ser o filho, pode ser a filha, quem fica com esse idoso, quem está com esse diabético. Então, quem está junto é corresponsável pela consulta. E aí é ele que eu oriento. Então, eu Entendi. oriento o paciente e oriento o cuidador ou quem está acompanhando. E eu escrevo na ficha o nome do paciente e do cuidador ou quem está acompanhando. Na próxima consulta eu pergunto, olha, eu falei isso, isso e isso, e aí? Deu certo? Não deu? O que melhorou? Então, esse acompanhamento tem que ser feito, essa pós-consulta tem que ser realizada. Entendi, entendi. Clarice, o que você acha que o podólogo precisa para trabalhar numa equipe multidisciplinar? Ótima pergunta, ótimo. Pela minha experiência, né, de 18 anos aí de SUS, Quase nada, né? quase nada, é uma vida, né? É uma A vida. minha filha tem 18 anos. Então, Nós temos que pensar que dentro do serviço, né, de uma equipe multidisciplinar, o podólogo pode ter diversas atribuições, tá? E, mais de uma certa forma, se ele for para a parte assistencial, ele precisa estar capacitado para atender paciente diabético. tá. Então, ao meu ver, assim, ele precisa ter pelo menos aí 1 ano de prática ou 1 ano de consultório, né? Ele precisa ter essa habilidade manual fina desenvolvida. E estudar não só o pé do diabético, porque a hora que ele pega o prontuário médico, ele vai se deparar com outras patologias, com outras doenças. Então, é importante ter essa visão, né?
E uma coisa também importante é a escrita, né? Então, quando o podólogo estiver dentro de uma equipe multidisciplinar, seja num consultório particular ou seja no SUS, a ficha de anamnese precisa estar muito bem descritiva, né? Existem até algumas sistematizações de enfermagem que eu acabei adaptando para a sistematização do atendimento de podologia no SUS. Porque precisa ter essa implementação, né? Não dá para você escrever só podoprofilaxia, e na semana que vem ele volta, você põe podoprofilaxia. Quem vai estar lendo essa ficha não sabe o que é podoprofilaxia. O podólogo não pode escrever, realizei uma espiculectomia, quem está lendo também não sabe o que é. Então, é importante ter o termo técnico, ter uma linha de raciocínio, mas também ter o nome do lado, explicando o que fez. Porque senão fica uma coisa muito confusa, né? Sim, entendi. Tem que ser um termo que todos que peguem aquela ficha consigam entender o que está acontecendo ali com aquele paciente. Exatamente, porque senão fica eu falo que é uma conversa travada, né? Então, assim, aqui eu acabo dividindo essa ficha de anamnese em algumas partes, em 6 partes. Então, primeiro é a investigação, segundo é o prognóstico, terceiro, o planejamento e a intervenção, quarto, a implementação, o quinto, a avaliação e o sexto, pós-consulta. Na investigação, eu tenho que ver a percepção do paciente, eu tenho que estabelecer uma relação de assistência com o paciente, a coleta de dados, ela é contínua, existe a sistematização das informações, tem o exame físico, tem a inspeção, tem a palpação. No prognóstico, eu tenho que classificar as possíveis doenças através do exame físico, eu tenho que avaliar a gravidade do paciente, eu tenho que estipular a metas e as ações. No planejamento e na intervenção, eu preciso ter definido o plano de ação com esse paciente. Então, assim, o podólogo, ele precisa ter isso em mente, essa linha de raciocínio em mente. Não é só fazer a onicotomia, o lixamento e a hidratação, esqueça, né? Dentro de uma equipe multidisciplinar, precisa muito mais do que isso, né? Então, dando uma sequência, eu tenho que pensar também na implementação. Então, eu preciso observar a necessidade da mudança assistencial. Então, como você disse, no meio do percurso, eu preciso mudar o caminho. Eu estou fazendo de uma forma, o paciente não está respondendo, eu preciso mudar a rota, né? Sim. Depois, eu tenho que fazer a avaliação, eu preciso avaliar a evolução do tratamento, eu preciso verificar a classificação dessa evolução da doença. E após consulta, né, investigar se o paciente, se ele fez o que foi pedido, se nós, enquanto profissionais, atendemos a sua expectativa, porque é muito importante nós sabermos exatamente para o paciente, o que o senhor veio fazer aqui? O que o senhor está esperando? O senhor sabe o que é podologia? Como que eu posso te ajudar? Né? Porque às vezes você olha para aquele calo e você vai tratar daquele calo, mas na verdade aquele calo não está incomodando. O que está incomodando pode ser uma unha. Então é importante perguntar para o paciente o que está te incomodando, né? Então, assim, o podólogo dentro do SUS, ele precisa ter essas etapas no preenchimento da sua ficha de anamnese, a investigação, o prognóstico, o planejamento e a intervenção, implementação, avaliação e pós-consulta. Então, são alguns dados de suma importância que precisa estar muito bem descritivo para toda a equipe saber a evolução do seu paciente. Hoje você trabalha com outros podólogos junto com você dentro do SUS?
No momento eu estou sozinha. Ah, meu pai. Você é pouco, né, para muita gente, é isso? No momento eu estou sozinha, até por algumas mudanças de assistência, então eu estou adaptando uma nova realidade, né, que as coisas vão acontecendo no meio do caminho, então eu estou mapeando outras possibilidades, então eu prefiro nesse momento ficar sozinha para poder, sabe quando você precisa sair um pouquinho para olhar de cima? Como eu aprendi no Sebrae, Valéria, tem duas formas de você gerenciar a sua empresa. Ou você vai gerenciar no negócio ou o negócio. Então, não dá para você fazer o negócio e gerenciar o negócio ao mesmo tempo. Então, você tem que sair do negócio, tem que sair da ilha, olhar de cima para ver exatamente quais são as possibilidades que você tem de melhoria. Então, na verdade, eu estou olhando de cima para ver quais são as possibilidades e aí sim voltar a montar uma equipe para me ajudar, porque eu não tenho braço. Não, é verdade, eu imagino. A Lê tem até um projeto que ela vai, eu acho que é uma vez por semana na UBS, mas assim, ela tem um pessoal que vai com ela, alunas dela, né? Fazer esse trabalho, Sim, até a Aparecida Bondonato também vai, isso, sim. né? É que, na verdade, eu, por ser enfermeira, então eu tenho outras atribuições. Ah, entendi. Então, eu não atuo, eu atuo como podóloga, mas não só como podóloga, porque eu Entendi. também sou enfermeira. Então, aí Entendi. também tem a parte de enfermagem. Então, por isso que nesse momento eu estou indo sozinha. Então, agora eu vou fazer uma pergunta que não quer calar. Em que nível que o profissional da podologia precisa estar para integrar uma equipe que você, por exemplo, gerencie, faça a gestão? O que que você acha que o podólogo precisa em termos de especialização, de prática, de cognição para fazer uma ficha e deixar ela clara para que outros profissionais da saúde possam entender o que está sendo dito? O que na prática esse podólogo vai fazer, a parte prática mesmo, o dia a dia ali, o pegar no pé, literalmente. Então, de primeiro, né, acho que em primeira instância, o podólogo precisa ter um curso de especialização em pé diabético. Então, assim, mas não é um curso, vamos dizer assim, só na teoria. Ele precisa ter um curso de especialização em pé diabético prático. Então, eu acho que isso faz muita diferença e é necessário, né? Eu falo que é a boia de sobrevivência no SUS. Você precisa ter esse curso de especialização em pés diabéticos, tá? Primeiro ponto. E o segundo ponto, eu acho que para entrar em uma equipe multidisciplinar, pelo menos um ano de formado. Eu acho que o podólogo, né, depois de um ano de formado, ele já tem uma visão mais holística, integradora do que é ser podólogo, como atuar, né, em consultório, como atuar numa equipe. Então, eu acho que um ano de trabalho, um ano de formado, atuando na podologia e um curso de especialização em pé diabético prático é o que ele precisa. Entendi, entendi. Tem que correr atrás da bola, né, Clarice? Não tem milagre, né? Não Não tem existe, atalho. não tem E eu atalho. gostaria que tu explanasse só um pouquinho, a gente se deteve ao pé diabético, o risco, as orientações, a educação, que eu acho primordial e importante, essa parte educativa, eu acho que é muito importante, até no nosso consultório, no dia a dia, tem que ser dito várias vezes e sempre que puder e etc, né? Mas eu queria que você explanasse só um pouquinho sobre o pé de risco, que não precisa ser necessariamente uma pessoa diabética. Estou errada? Não, não está. Quando nós falamos o pé de risco, né? Vamos começar pelo começo, né? Quando nós falamos o pé diabético, né? Nós sabemos que o pé diabético é uma tríade de arteriopatia, neuropatia e infecção. Então, esse é o pé do diabético.
Nós sabemos também que 50% dos pacientes que têm diabetes, ele apresenta algum grau de doença arterial periférica. Então, eu posso ter um paciente com comprometimento arterial. Então, ele já é um paciente de risco. Então, ele precisa ser avaliado e tratado de uma forma diferenciada, tá? Então, eu considero também um paciente com pé de risco uma paciente com doença arterial periférica. Mas também existem outras, né, outras classificações do pé de risco. E é uma coisa muito, muito interessante falar sobre isso, Valéria, porque, assim, no curso, né, que eu ministro aqui em Sorocaba, eu falo para as alunas, todo pé é de risco, todo pé precisa de cuidado, todo pé precisa de atenção. Não dá para você olhar para um pé e falar, não, esse aqui não tem, você não sabe, você está vendo apenas a ponta do iceberg. É Só, você não verdade, está é verdade. vendo a parte Todo pé de arterial, risco até que se prove o contrário, né? você não está vendo a parte venosa, você não está vendo se tem alguma insuficiência, você não sabe se o paciente teve trombose, você não sabe se o paciente teve uma erisipela recentemente. Então, assim, todo pé é um pé que precisa de cuidado e de atenção. E é interessante porque a gente faz a anamnese, a pessoa responde tudo direitinho. Aí, no meio da conversa, começa a sair umas pérolas. Aí você vê que não conecta a informação. Eu Sim. atendi uma moça muito jovem há pouco tempo atrás, e ela falou assim que ela não tinha nenhuma doença crônica, estava tudo bem. Aí eu vi que ela escreveu na ficha que ela tomava glifage. Eu falei: "Você toma glifage?" Ela falou assim: "Eu tenho uma insuficiência à insulina". Eu: "Ah, então". Então, o que que eu Então, querida. falo? O que que eu falo para uma cidadã dessa? Entendeu? E era uma pessoa muito bem instruída, se colocou de uma forma que não dava abertura para eu falar nada, entendeu? E Sim. eu fiquei assim: "Gente, não entendi, eu não entendi". Eu falei: "Ah, você toma você tem insuficiência", eu conheço com outro nome. Sim, sim. E aí também você pergunta para o paciente: "Você é diabético?" Ele fala: "Não". Não. "Ah, tá. Ah, mas o médico pediu hemoglobina glicada, deu 8,5". Eu falei: "Oi, mas o normal é 6,5". "Ah, então, mas eu acho que não deve ser nada, né". "Ah, tá, não deve ser É, nada". Então, aí você faz uma boa anamnese, né, Valéria, porque senão passa fica despercebido, né. É verdade. E assim, eu estou tomando remédio, mas é só preventivo, é só preventivo. É muito difícil, né, Clarice? Então, e você vê que é quase unânime, não sei se é uma negação, eu não sei, mas tem alguma coisa ali, as pessoas têm uma dificuldade de aceitar. E eu confesso para você, eu sou hipertensa. Desde os 38 anos. E eu no começo eu tive uma dificuldade para aceitar. É aquela coisa de ficar condenada a tomar uma medicação para o resto da vida, aquilo mexeu comigo, eu era muito nova e eu fiquei mas depois tudo bem, eu não tenho problema nenhum com isso e me cuido bastante, que nem diz o meu cardiologista, ele falou que a possibilidade de eu infartar é o mesmo de uma pessoa que não tem hipertensão, porque eu sou bem disciplinada para fazer tem que ser, né, não pode, não pode, vamos Olha, fazer o melhor que a gente pode. olha, eu tô com um paciente, assim, Valéria, ele sofreu infarto, é diabético, obeso, tabagista, ele Aff, infartou, ficou na UTI 6 dias, foi fazer o CAT, mas não deu para fazer o CAT, porque as artérias, né, as placas de ateroma, aterosclerose estavam muito impregnadas. Então, o stent, ele precisa de uma artéria reta para poder encaixar o stent, enfim, insuflar, enfim. E aí não tinha como colocar um stent nesse paciente. Então, assim, ele saiu do CAT sem ter
como não foi feito nada. E aí ele voltou para casa, eu conversei com ele essa semana e eu perguntei como o senhor está? Eu estou ótimo. As pessoas estão falando que eu infartei, as pessoas estão falando que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, mas eu estou bem. Eu falei, tá, e a sua dispneia? O senhor está conseguindo tomar banho sozinho? Não, eu não consigo tomar banho sozinho. Eu tenho muita falta de ar, eu tenho tontura, eu passo mal. Eu falei, então, acho que as pessoas estão inventando mesmo, né? O senhor está super bem disposto, né? E brinquei com ele. E aí, quando eu conversei com o familiar, ele falou assim, Clarice, o médico disse que está com o coração pendurado. É exatamente esse o termo que o médico disse para a família. Então, é um Nossa. coração que não deu para fazer stent, não dá para fazer ponte safena, ele já perdeu 2 artérios há 2 anos, Meu Deus. é um paciente obeso, e aí você conversa com o paciente, ele fala, nossa, Clarice, eu estou excelente, as pessoas estão Tá todo mundo inventando. doido. As pessoas estão inventando. Eu só perguntei, você consegue tomar banho sozinho? Ele falou, não, eu tenho muita falta de ar. Eu falei, ah, não, só para saber. Nossa, Clarice. Então, o que será que acontece, né? É uma negação mesmo, eu Sim, sim, acho, sim, sim. né? Uma É um processo. dificuldade, e a gente tem que. O nosso papel é muito dessa parte de educar e conversar e repetir muitas coisas muitas vezes, né? Porque assim, ó, veja bem, Valéria, se eu entendo que eu não tenho nenhum problema, eu não preciso me cuidar. Com Eu não certeza. preciso parar de fumar, eu não preciso parar de comer. Ele adora panceta, que é super gordurosa, né? Ele fala, eu posso. Então, assim, quando a pessoa nega, ela não precisa se cuidar, porque no seu subconsciente ela tá normal, ela tá bem. É, Então é mais fácil negar. Quer dizer, para a mente, né? Porque para o físico, não. Porque ele tá. E assim, é como o médico falou: ele não pode mais trabalhar, ele precisa ficar basicamente em repouso, e ele tem 67 anos. É super jovem, super. Mas é uma pessoa que não vai ter qualidade de vida, sim, sim. E não né? há o que Ele fazer. não tem o que fazer, não tem por onde fazer. Ele precisa perder mais ou menos uns 20 quilos. E aí o médico falou que acha difícil, a gente também acha difícil, mas se a pessoa não tem essa consciência, fica muito mais complicado para você É. conversar. Até a gente Então, se tornar consciente, né? isso, é isso. E aí tem que pedir a Deus a luz da consciência para É esse ser de verdade. luz, para que ele consiga tomar. Mas eu acredito, Valéria, que essa dispneia dele vai começar a incomodar. Essa falta de ar vai começar a aumentar e vai começar a incomodar. Talvez seja o motivo para ele despertar. Então, É. talvez seja o motivo. Assim eu espero. Clarice, você tem um projeto de mentoria, quer falar um pouquinho para as pessoas conhecerem o teu projeto? Vamos lá. É exatamente isso, né? É um projeto de mentoria para ensinar as podólogas a confeccionar o projeto de atuação no SUS. Então, eu estou ensinando as podólogas exatamente aquilo que eu passei, aquilo que eu sei que o SUS pede, né? Quais são os itens que eles vão estar perguntando a elas. Então, é uma capacitação, né? Uma mentoria para ensiná-las a escrever esse projeto, para que elas não demorem o tempo que eu demorei para escrever e não precisem passar por 18 anos de experiência Sim, para sim, poder você escrever. já desmatou o caminho, né, para Tá. as pessoas passarem. E a premissa para participar dessa mentoria é que tenha pelo menos um ano de formada. Sim, sim. É isso, né? Precisa ter um ano de formada para que a gente possa aí falar no mesmo nível, falar na mesma linguagem, para que a gente possa desenvolver esse projeto juntas. Muito bom. Clarice, eu ficaria aqui mais uma meia hora, mas eu sei que você tem compromisso agora, então eu gostaria que você, se eu não falei alguma coisa que você acha importante falar,
eu gostaria que você falasse. E do mais, eu gostaria que você deixasse uma mensagem a todos que nos escutam e as suas redes sociais, por gentileza, e que se as pessoas tiverem alguma dúvida, elas vão mandar um direct para mim ou até mesmo para você, para esclarecer alguma coisa que ficou, que não tenha ficado claro para alguém. Maravilha. Antes de passar as minhas redes sociais, eu vou falar uma frase que eu gosto muito. Nada pessoal, mas é da Clarice Lispector. Nada pessoal, né? Um sonho, um sonho sonhado sozinho é apenas um sonho. Um sonho sonhado em conjunto é uma realidade. Então, agora chegou o momento de todos os podólogos sonharem com esse acesso ao SUS, de nós termos muitos podólogos, nós precisamos, no mínimo, de 5 podólogos em cada UBS nesse Brasil afora, para dar conta dessa demanda de pacientes. Então, assim, o meu maior sonho é que nós possamos, em cada UBS, ter 5 podólogos. Um podólogo não vai fazer verão, precisamos de 5 para dar conta dessa demanda desses quase 700 milhões de pacientes diabéticos. E o meu Instagram, né, é podóloga Clarice Bramante, e eu fico à disposição, né, se quiserem fazer alguma pergunta, mandar um direct, eu estou à disposição. Gratidão, Valéria, pelo convite, mais uma vez. Também ficaria aqui mais 30, 40 minutos conversando. Foi um momento muito prazeroso, muito gostoso, muito leve. Parabéns pelo seu trabalho, que você tenha cada vez mais sucesso nas suas empreitadas e nos seus projetos. Obrigada pelo convite. Muito obrigada, Clarice, muito obrigada. Espero ter atendido as suas expectativas e que eu tenha tido o repertório de falar com uma pessoa tão inteligente, tão dedicada, tão. Nossa, eu vou ficar rasgando seda aqui com você. Estou muito feliz de ter conseguido essa entrevista contigo, tá? Foi um prazer, espero revê-la brevemente aí nos congressos da vida, nos cursos, e por que não uma mentoria um pouco mais na frente, ainda não me sinto preparada, mas eu chego lá, eu chego lá. Enquanto eu estiver viva, eu estou sonhando. É isso, é exatamente isso. É isso que nos motiva, é o sonho. Eu estou muito feliz com a podologia, muito encantada com as pessoas que eu estou conhecendo, com todos vocês, com a nata da podologia, que felizmente eu tenho tido a oportunidade de estar perto. Estou muito feliz de verdade. Muito obrigada, viu, Clarice, pelo nosso papo, pela nossa entrevista, por você ter aceito o meu convite tão prontamente. Imagina, fico à disposição, foi uma honra, tá bom? Gratidão. Gratidão, obrigada.